Bom, então, como havíamos concluído no outro vídeo, vamos começar com um exemplo dessa transformação em cima das três temperaturas mais utilizadas, né? Então, imagina que você mede a temperatura em Fahrenheit e essa temperatura corresponde a 104 graus Fahrenheit, tá? Aí você quer saber quanto vale essa temperatura em graus Celsius e quanto vale essa temperatura em Kelvin. Então, tendo a Fahrenheit, vou pegar a expressão e colocar. Temperatura Celsius está para 5, assim como temperatura Fahrenheit, temperatura Fahrenheit menos 32 está para 9. Não peguei a parte Kelvin porque eu vou primeiro fazer essa transformação, tá? Então peguei só a parte que eu vou usar primeiro, daquela igualdade que nós extraímos da interpolação. Então, tudo bem. Temperatura Celsius, o que eu quero, sobre 5 é igual a temperatura Fahrenheit, 104, menos 32 sobre 9, certo? Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a... Aí agora vamos fazer a conta. 104 menos 32 igual a 72 sobre 9. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a 72 por 9, 8. Passamos os 5 multiplicando. Temperatura Celsius é 8 vezes 5. Portanto, temperatura Celsius igual a 40 graus Celsius. Então, vejam bem. Falar 104 graus Fahrenheit e falar 40 graus Celsius é a mesma temperatura, ou seja, é o mesmo grau de agitação das moléculas. Só o número que é diferente porque está escrito numa escala diferente. Agora, no mesmo exemplo, fazer a segunda parte, passar para Kelvin. Então, agora eu vou usar a parte Kelvin, ou vou usar a parte Celsius, porque acabei de achar em Celsius, não acabei de achar em Celsius. Então, posso fazer em Celsius. Temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura Kelvin menos 273 sobre 5 também. Olha a vantagem de fazer em Celsius, que o denominador é o mesmo, né? Se o denominador é o mesmo, eu posso cancelar, certo? Daí temos, deixa eu mudar para preto aqui. Daí temos 40 é igual a temperatura Kelvin menos 273. Como eu quero o Kelvin, vou passar isso para cá. 40 mais 273 é igual a temperatura Kelvin. Temperatura Kelvin é igual a 273 mais 40, 313 Kelvin. Aqui não é grau, lembra? Aqui é escala absoluta. E aí nós transformamos o 104 Fahrenheit em Celsius e Kelvin. Fácil? Bom, na sequência eu vou passar escalas que não forem essas três. E se for uma outra escala, uma escala X, uma escala salesiana, como que nós criamos? Bom, então, vamos lá. E se for uma outra escala que não for dessas conhecidas, certo? Por exemplo, uma escala em graus X. Bom, vamos ver quais são os pontos conhecidos. Então, vamos supor que aqui no ponto fixo inferior é 40, como havíamos escolhido para outra escala, lembram? E aqui é 280. Quer dizer, aquelas equações agora para nós não servem, né? Então vamos ter que criar novas a partir da interpolação. Então, vamos fazer a interpolação aqui. Imagina aqui, eu vou passar em Celsius, tá? Fazer Celsius e X. Imagina que eu tenho essa temperatura aqui, que corresponde a essa temperatura, certo?
E nós temos os conhecidos ponto fixo superior e inferior para Celsius, ponto fixo superior e inferior para a nossa escala X. Correto? Então vamos lá para a interpolação. Temperatura Celsius e aqui a temperatura X. A temperatura Celsius vai ser relacionada ao ponto fixo inferior e o superior é inferior. Mesma coisa na nossa escala X, igual fizemos com as outras escalas. Então nós teríamos assim, temperatura Celsius sobre, menos zero, né? Está para 100 menos zero, assim como, aí vamos para a escala X. Temperatura X menos 40 está para 280 menos 40. Mesma coisa que nós fizemos com a outra. Então, daqui teríamos temperatura Celsius está para 100, assim como temperatura X menos 40 está para 240. Como observamos no outro, dá para dividir por 20 os denominadores, para simplificar, né? Então, temperatura Celsius sobre 5 é igual a temperatura X menos 40 sobre, vamos dividir 240 por 20, dá 12. Pronto, criamos a nossa escala termométrica. Aí, voltando ao exemplo anterior, deixa eu pegar aqui em branco. Você não tinha descoberto que a temperatura Celsius era 40 graus Celsius? Tá. Quanto daria na escala X? Então é só substituir. 40 está para 5, assim como Tx menos 40 está para 12. Bom, aqui vai ficar 8 é igual a Tx menos 40 sobre 12. Vou passar o 12 multiplicando. 8 vezes 12 é igual a Tx menos 40. 8 vezes 12 é igual a 96 é igual a Tx menos 40. Vou passar esse menos 40 para lá positivo. Deixa eu mudar a cor aqui. Aqui vai ficar Tx é igual a 96 mais 40. Tx igual a 136 graus X. Então, aquela temperatura Fahrenheit foi passada para Celsius, foi passada para Kelvin e agora foi passada para essa escala X que nós criamos. Ok? É claro que tem diferentes formas de analisar isso. Pode ser através de gráficos, pode ser através de um monte de variações. Então eu vou passar uma atividade para vocês resolverem algumas transformações utilizando isso que nós vimos hoje, certo? E amanhã, eu estou falando hoje porque eu estou fazendo a aula um dia antes, né? E no horário da aula eu vou estar à disposição como trabalhamos sempre, tá bom?